Nós estamos, queridos, no estudo de Apocalipse, da igreja de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3 diz assim: e ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Amém? Irmãos, quem estava falando isso? Deus, Jesus, o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que ele estava dizendo? Eu sei as tuas obras. Meu irmão, Deus sabe as nossas obras, Deus conhece as nossas obras. E olha o que ele diz: que tens nome de que vives, mas está como? Morto. Irmão, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes perante as pessoas, aparentemente estamos vivos, mas perante Deus estamos mortos. Você quer ver um exemplo na Bíblia? O rei Saul, quando ele desobedeceu a ordem de Deus, Deus mandou ele acabar com tudo, as ovelhas, destruir tudo. Era o dia da vingança de Deus. Ô pastor, como assim? O apóstolo Paulo, isso é Novo Testamento, diz: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Mas a graça me alcançou. Glória a Deus, fomos alcançados pela graça, mas ele fala assim: se alguém peca voluntariamente, ela está o que? Desprezando a graça. Aí já não há sacrifício, pelo pecado. Então tem que tomar muito cuidado, Aí nesse mesmo texto, está lá em Hebreus 10, você pode ler lá, ele vai falar: horrenda coisa é cair nas mãos de Deus. Então, havia tido uma sentença para aquele povo, Deus mandou acabar com tudo, e o Saul não obedeceu. O Saul não obedeceu a ordem de Deus. E o que aconteceu? O reino dele foi rasgado, o reino dele foi passado. E depois que o Saul entendeu que ele havia perdido a coroa, o que ele fala para Samuel? Ele fala assim: Samuel, se apresente comigo perante o povo, para que o povo veja que eu ainda continuo reinando. Quer dizer, o Saul, ele queria ser visto pelo povo, ele queria que o povo continuasse acreditando que ele era rei. Quer dizer, ele era rei perante o povo, mas perante Deus, Deus já tinha preparado um outro, que era o Davi. Quem está entendendo? Então ele diz: tem nome de que vive, mas está morto. Irmãos, eu não tenho que ter nome de que vive para as pessoas, eu não tenho que viver de aparência, eu tenho que ter o meu nome, como diz ali, nós vamos ver, no livro ali equivale, diga glórias a Deus. Pastor, colocaram meu nome numa praça, colocaram meu nome no outdoor, mas será que o seu nome está lá? No livro da vida? Então ele diz: eu conheço as tuas obras, e que tens nome de que vive, mas está o quê? Mas diz que está morto. O versículo 2: sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras. Olha Deus fazendo uma análise das obras. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Amém? Olha aqui para o pastor Helder, irmãos, não é só fazer a obra, não é somente se colocar à disposição de Deus, mas é também como eu faço a obra, é como eu executo a obra. Porque às vezes era uma igreja que tinha obra, sim ou não? Tinha ou não tinha? Porém, as obras dessa igreja não eram perfeitas perante Deus. Irmãos, Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas, Ele conhece os nossos pensamentos, como também a intenção do coração. Amém? Porque às vezes a pessoa aparentemente está fazendo a obra, mas a intenção do coração não é reta para com Deus.
e isso pesa. Irmãos, a obra de Deus é muito coração, amém? É coração. Deus, ele olha para o coração. O Davi foi eleito por Deus, escolhido por Deus, não porque era cheio de virtudes, mas por causa do coração, amém? Por causa do coração. Quando estava todo mundo lá querendo servir o palácio do rei, todo mundo ali, às vezes bajulando o rei, cadê o Davi? Estava cuidando das ovelhinhas, estava lá cuidando das ovelhinhas, o irmão de Davi até desprezou ele. Quando o Davi foi para a guerra, sabe por que o Davi foi para a guerra? Ele não foi lá para, rei Saul, eu estou aqui, não. Ele foi lá para levar pão para os seus irmãos, amém? Ele foi para servir. Uma das maiores características dos filhos de Deus é o que é serviço. Não é o que nós vimos na igreja passada, conheço as tuas obras, o teu amor, a tua paciência, o teu serviço, isso é importante. E na igreja, por exemplo, de Tiátira, é uma igreja que nós vimos que foi crescendo, e que as últimas obras são maiores do que as primeiras. Então Deus viu isso, e o Davi, ele foi até a guerra para quê? Para levar pão para os seus irmãos, e ali surgiu a oportunidade, amém? Ele ouviu que o povo de Israel estava sendo afrontado por Golias, tal. E aí o Davi começa a querer saber. Aí o irmão mais velho do Davi fala assim: ô Davi, que arrogância é essa, parafraseando, onde você deixou aquelas poucas ovelhinhas? Quer dizer, em outras palavras, o que você está querendo aqui, ô Davi? Ter negócio é com aquelas ovelhinhas. Olha que coisa, Mas o Davi não deixou aquelas poucas ovelhinhas soltas lá, pelo contrário, a Bíblia diz que quando Davi foi levar o pão para os irmãos, ele colocou guarda sobre aquelas ovelhas, ele deixou elas protegidas, guardadas, amém? Porque esse é o bom servo, diga glórias a Deus, esse é o bom pastor, amém? Então Deus estava dizendo para aquela igreja: eu conheço as tuas obras, sei as tuas obras, que tem nome de que vive e está morto. Ser vigilante, confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Deixa marcado aqui, um pouquinho atrás aqui, Tiago capítulo 1, versículo 2. Pastor, o que é ter obra perfeita diante de Deus? Tiago capítulo 1, versículo 1, vai lá. Tiago, servo de Deus, era um apóstolo, sim ou não? Mas eles não se apresentavam como apóstolo, se apresentava como servo, amém? O apóstolo Pedro tinha essa mesma característica. Jesus não veio se apresentando como o Criador do universo, não, ele se apresentou como servo de todos, amém, queridos? Esse é o servo de Deus, é o homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, de Deus e do Senhor Jesus Cristo. As 12 tribos que andam como? Dispersas. Quer dizer, às vezes acontece, o povo de Deus vai andando meio disperso, vai se dispersando, vai desviando a atenção, vai se desviando do caminho. Mas o que ele diz? Saúde. Aí ele diz assim: meus irmãos, tende grande gozo, quer dizer, grande alegria, quando caíres em várias tentações. O cair em tentação aqui, não entenda como cair no pecado, tá bom? Não é cair no pecado, mas a tentação aqui quer dizer quando caíres em várias provas, quando você estiver sendo provado. Meu irmão, tenha alegria, amém? Na hora da prova, diga glórias a Deus. Eu sei que não é tão não é verdade? É igual na faculdade, na escola, Você tem alegria na hora da prova quando? Quando você estuda, quando você se prepara, sim ou não? Então, se você está se preparando, está buscando tal, tem alegria quando vier a prova. Por quê? Porque aquela prova é a mesma coisa, Quando você, por exemplo, faz uma prova na universidade, é porque você, se você for aprovado, o que está acontecendo? Você está subindo de nível, amém?
E na vida é da mesma maneira. Quando nós enfrentamos prova, tribulação, né, aflições, as lutas vêm, e nós somos aprovados naquilo, nós estamos o quê? Subindo de nível. Amém? Estamos dando um passo à frente. Então, quando vierem as provas, não tenha isso por motivo de tristeza, mas por motivo de alegria, né? Sabendo, versículo 3, que a prova da vossa fé, olha o que diz aqui, ó, a prova da sua fé, da sua confiança. Deus prova a nossa fé, irmãos. Amém? O quanto confiamos nele ou não, e ele permite com que situações aconteçam, que é a hora da prova. Por exemplo, Davi, quando estava diante do gigante Golias, a fé dele estava sendo provada, amém? Mas não para que Davi fosse envergonhado, pelo contrário, o Davi ficou conhecido depois que ele matou o gigante, diga glórias a Deus. Em outras palavras, quem fez o Davi foi o Golias, amém? Quer dizer, é aí que surgem as bênçãos, né? É aí que surge aqueles que vão tomar posse da bênção, que vão crescer na fé, que vão se destacar na presença de Deus. Então, quando vem a prova, ele está dizendo aqui, ó, sabendo que a prova da vossa fé produz o que? Paciência. O versículo 4: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita. Amém? Olha aqui para o pastor Helder. Irmãos, para que nós possamos ser perfeitos em obra, nós temos que ter o que? Paciência. Esse é o segredo. Meu irmão, quando a pessoa começa a discutir, ela pode até estar na razão, mas a partir do momento que ela começou a discutir, levantou a voz e tal, ela perdeu toda a razão. Não é verdade? Ela pode ter a melhor tese do mundo, ela pode ter a melhor, né, o melhor argumento do mundo, mas a partir do momento que ela perdeu a cabeça, perdeu o controle, né, e vai mandando todo mundo para o inferno, ela já perdeu toda a razão dela. Não tem gente que é assim? Quer dizer, perde o equilíbrio, aquela pessoa desequilibrada, né, já perdeu toda a razão. Meu irmão, se nós queremos ter a nossa obra perfeita, nós temos que ter o que? Paciência. Paciência é um dom. Amém, querido? Tem que ter paciência. Por quê? Porque aí a sua obra vai ser perfeita. Aí você vai conseguir fazer a vontade de Deus. Aí você vai conseguir alcançar a promessa. E às vezes é o que falta para muita gente. As pessoas são impacientes. Elas querem, né, tudo para já, para hoje e tal. E às vezes não. Tem coisa que Deus não vai dar agora. Ele está trabalhando, Ele está, preparando, adestrando as mãos para a batalha, para o combate. Mas a pessoa não, eu quero agora, eu tenho, é aquela questão de tudo instantâneo, tudo na hora, tudo pronto. Meu irmão, não, temos que ter paciência. Ele está dizendo, tenha porém a paciência, a sua obra perfeita. Para quê? Para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. Irmão, Deus não vai deixar faltar nada para você, mas nós temos que ter a nossa obra perfeita, ser perfeitos e completos. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Então, às vezes a impaciência nos impede de ter a obra perfeita. Deus disse para a igreja do Apocalipse, conheço as tuas obras, e não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Irmão, temos que abrir os nossos olhos. Será que a impaciência está nos impedindo, de deixar Deus operar na nossa vida? Amém? Então tenha paciência. Aí ele diz assim, e se algum de vós tem falta do quê? De sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lance em rosto, e ser-lhe-á dado. Meu irmão, se está faltando sabedoria, seja humilde, Deus, me dá sabedoria. Eu não estou sabendo me expressar, eu não estou sabendo como falar, eu não estou sabendo como agir dessa situação. E Deus não vai lançar em rosto. O que é lançar em rosto? Jogar na cara, trazendo para uma linguagem mais. Deus não vai ficar jogando na sua cara. Você é bobo, você é burro, você é idiota, você é isso. Não, Ele não vai fazer isso.
Ele vai te dar sabedoria, amém? A todos dá liberalmente. Quem está entendendo isso? Então, né? Mas aí ele diz aqui, ó, o versículo 6: peça-a, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é como semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma ou outra parte. Não pense que tal homem receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é o que? É inconstante em todos os seus caminhos. Olha o que diz aqui, ó, né? Você vai pedir para Deus, você peça com fé, com certeza, porque aquele que duvida é como que? A onda do, quer dizer, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, não é assim? É inconstante, então você vê que a falta de paciência, ela faz muitas vezes as pessoas se tornarem inconstantes. Meu irmão, ser constante naquilo que Deus tem falado com você, diga glórias a Deus. A Bíblia diz assim, por exemplo, aquele que olha para a tempestade, nunca semeará, e acontece, né? Não, você tem que semear em tempo e fora de tempo, amém, queridos? Quer dizer, não é o tempo, não é o clima, não são as circunstâncias que vão impedir você de agir, não, eu vou agir pela palavra de Deus, amém? Né? Ele fala que nos últimos dias as pessoas teriam comichão nos ouvidos. Quem sabe o que é comichão? Uma coceirinha, né? A coceirinha, quer dizer, e amontoarão para si doutores da lei que preguem conforme as suas próprias concupiscências. Em outras palavras, que pregue o que elas querem ouvir. Não tem gente que é assim? Né? Que toda hora, né? Tem um profeta que apareceu aqui, ó, ele revela até, ela vai lá, não é assim? Não, apareceu ela vai lá e tal, ela fica procurando, né? Aquilo que ela quer ouvir, quando a Bíblia diz que nós pregadores, nós temos que pregar em tempo e em fora de tempo, amém? Eu vou pregar o Evangelho, diga glórias a Deus. Mas se a pessoa não estiver interessada em ouvir o Evangelho, eu vou mudar o meu discurso para ser mais atrativo e tal? Não, o meu comprometimento é com a palavra de Deus, amém? Quer dizer, em tempo e em fora de tempo, e aí Deus vai abençoando, e aí a nossa obra, ela vai sendo perfeita diante de Deus. Quem está entendendo, diga glórias a Deus. Hebreus capítulo 10, volta um pouquinho, diz assim: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, amém? Irmão, não rejeite a sua confiança. Se você está confiante, se você está ali, né, na certeza, não rejeite isso, amém? Porque isso é a fé. Não despreze a sua fé. Pastor, mas todo mundo já me desenganou, todo mundo já me, né? O médico já deu o laudo lá, não tem mais o que fazer, é só esperar para morrer. Meu irmão, não rejeita a sua confiança. Tem uma canção de um colega, Sandro Nazireu, né? E essa canção, ela diz assim, ó: Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim, estou debaixo de tuas asas. Quem já ouviu essa canção? Alguém já ouviu? Deus cuidará de mim, quando passar pelo fogo, o fogo não te queimará. Quando passar pelas águas, as águas não vão lhe afogar. Quando passar pela prova, eu não vou desanimar, e digo fraco, eu sou forte, e o Deus que tudo pode. Essa canção, na verdade, não é nem dele, é de um cidadão. Ele estava sofrendo com um câncer, estava morrendo já, e já estava em estado terminal, os médicos já tinham comunicado à família e tal, e ele estava lá só aguardando para morrer. E quando ele recebeu a notícia, ele começou a orar no leito ali, buscar e tal, e aí nasceu essa canção,
ele começou a cantar no leito essa canção. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de mim, estou debaixo de... Quer dizer, entregou a vida na mão de Deus, confiou, amém? E Deus tirou ele daquela cama, Deus tirou ele daquele estágio terminal, amém, queridos? Irmão, não rejeite a sua confiança, amém? Pastor, os homens estão dizendo que não, e daí? Se Deus diz que sim, amém? Irmão, não rejeite. Às vezes a pessoa rejeita, ela despreza, ela entrega, ela joga a toalha. Não rejeites a vossa confiança. Por quê? Ele diz ali, que a confiança que tem grande e avultado galardão. Irmão, há uma grande recompensa por trás da sua confiança, por trás da sua fé. Diga glórias a Deus. Aí diz assim: porque necessitais do que, igreja? De paciência, amém? Meu irmão, se não tiver paciência, a pessoa joga tudo a perder, a pessoa coloca tudo a perder, porque se ela não tiver esse dom, esse fruto do Espírito, a obra dela não vai ser perfeita, irmãos, amém? Então a paciência é para quê? É a capacidade de você esperar, mas é também para você executar a obra de Deus. Já viu quando a pessoa faz tudo apressado? Dá tudo errado, dá ou não dá? Quando a pessoa faz tudo com pressa, não é verdade? Fulano, faz isso para mim, tá bom, deixa que eu faz, tá aqui, ó. Quando você vê, era melhor nem ter pedido. Não é assim? Era melhor eu ter feito isso aqui, que foi pedir, né? Gastou tempo, gastou recursos, gastou dinheiro e tal, e não saiu do jeito que esperado. Mas quando a pessoa é paciente, né? Ela vai lá, ela prepara, né? Faz da melhor maneira possível, tal, essa obra será aceita, amém, queridos? Então ele está dizendo: porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar o que? A promessa. Meu irmão, tem que fazer a vontade de Deus, amém? Se não fizer a vontade de Deus, pastor, é nada feito, nada feito. E às vezes, para fazer a vontade de Deus, eu tenho que abrir mão da minha vontade. Ah, pastor, é porque a minha vontade é fazer isso, mas e a vontade de Deus? Não é verdade? E não é fácil muitas vezes você renunciar à sua vontade para fazer a vontade de Deus, né? Por exemplo, eu estou aqui hoje pregando, mas a minha vontade nunca foi estar aqui. Hoje não, glória a Deus, hoje a minha vontade é a vontade de Deus. Eu amo estar aqui, eu amo pregar o Evangelho, e glórias a Deus, né? Deus sempre tem abençoado, mas no começo não era assim. Para mim poder aceitar a minha chamada pastoral, eu tive que renunciar a muita coisa, tive que renunciar, tive que abrir mão da minha vontade para seguir a vontade de Deus. Porque a verdade é, né, nos dias de hoje, você pergunta para as crianças: você quer ser o quê? Eu quero ser bombeiro, eu quero ser policial, eu quero ser médico, eu quero ser advogado, eu quero ser isso, aquilo, né? Né? Um ou outro aí fala: eu quero ser pastor, glória a Deus. Isso a gente já tem que trazer para perto já, né? Porque olha, não é verdade? Enfim, mas quem levanta é Deus, amém? Mas repare que muitas vezes, para a gente poder fazer a vontade de Deus, oh meu Deus, não seja feito como eu quero, mas como tu queres, amém? E glórias a Deus por isso, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha o 37, porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Vamos lá em voz alta isso aqui, ó. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma.
Meu irmão, se você crê, você vai conservar a sua alma, suas obras serão perfeitas diante de Deus. Irmãos, uma coisa é fazer pela fé, e outra coisa é fazer por fazer. Nunca faça nada por fazer. A Bíblia diz que aquilo que não é feito com fé é pecado. Meu irmão, tudo que você vai fazer, faça com fé, faça com certeza, amém? Com convicção daquilo que você está fazendo, aí você vai ter o resultado. Agora, quando a pessoa vai com dúvida, meio tímida, né? Será que vou, será que não vou, não sei se vou, se fico, tal, vou fazer para ver o que vai acontecer. Você vai perder seu tempo, porque não vai acontecer nada, porque fé é a certeza, e aquilo que não é feito por fé, diz a Bíblia, é pecado, amém? Irmão, então viva pela fé, não recue, não olhe para trás. Nós não somos daqueles que recuamos para a perdição, que se retira para a perdição. Quer dizer, quem se retira perde, quem crê conserva a sua alma, amém? E aí Deus vai sendo contigo, em cada situação, em cada circunstância. Se uma porta se fecha aqui, 10.000 se abrem ali, e você está na presença de Deus, amém? Se alguém vem lá, você cavou um poço, alguém foi lá e jogou entulho no seu poço, você vai lá, cava outro poço, e as águas vêm para você novamente. Mas se alguém vai lá e entulha de novo, você vai lá e cava outro poço. Não é o lugar, a bênção está nas suas mãos, você é a bênção de Deus. Onde você vai, onde você pisa, a coisa acontece, porque você caminha pela fé, amém? E aí as suas obras vão sendo provadas, e Deus vai honrando a sua fé. Quem está entendendo, diga glórias a Deus, amém, queridos? Agora aqui, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10, diz assim, irmãos: tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Que mais? Modo de viver, intenção, fé, longanimidade, tudo são obras. Que mais? Amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, né? Em Icônio, em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor me livrou o quê? De todas, amém? Meu irmão, as obras, elas trazem perseguições, elas trazem, quer dizer, mas Deus livrou de todas, diga glórias a Deus. E também todos, olha o que ele diz aqui, o versículo 2: todos que piamente, meu irmão, toda pessoa que piamente querem viver em Jesus Cristo, o que vai acontecer? Padecerão perseguições. Isso não é surpresa para nós. A pessoa que quer viver piamente a palavra de Deus, Jesus Cristo, ela vai padecer perseguições. Se Jesus foi perseguido, sim ou não? Mas não temas, meu irmão, não temas, fica na presença de Deus, na palavra de Deus, amém, queridos? Diz ali, mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, de que foste inteirado, sabendo de que tens aprendido, sabendo o que tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, quer dizer, a Bíblia Sagrada, que podem te fazer sábio para quê? Para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, amém? Para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, vamos ler em voz alta, seja o que? Perfeito, e perfeitamente instruído para toda boa obra. Irmão, medite, mergulhe na palavra, tenha aquela palavra inspirada, você vai ser instruído para toda boa obra. Suas obras serão boas diante de Deus, amém? Voltando lá para Apocalipse, onde começamos, Apocalipse capítulo 3,
Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras como? Perfeitas diante de... Você entendeu o que é a obra perfeita diante de Deus? Sim ou não? Depois, medite novamente nesses versículos que foram citados aqui, tal, para que você pratique a obra perfeita diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Deus está dando para você aqui nessa manhã, amém? E guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas, e comigo andarão de branco. Meu irmão, não se contamine, não se contamine, amém, queridos? Pastor, me contaminei, mas acontece, o cair é do homem. A pessoa fica sempre naquela desculpa, o cair é do homem, o levantar é de Deus, mas ela vive caindo, vive tropeçando. Porque o Davi caiu, o Davi pecou, mas a espada nunca se apartou da casa de Davi. Meu irmão, não dê lugar para o diabo, não manche as suas vestes, amém? Não se contamine, diga glórias a Deus. Mas também tem em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco. Olha que bonito isso, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido do quê? E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e o confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Olha que lindo isso, meu irmão. É no dia do juízo, depois da morte vem o juízo. A misericórdia, perguntaram para o pastor Jaime, a misericórdia vai até quando, pastor Helder? A misericórdia de Deus dura até quando? O pastor Jaime é sábio demais, Deus é a sabedoria. Ele falou, até a pessoa morrer. É o que a Bíblia diz, que a misericórdia vai até a morte, e depois da morte vem o juízo. Aí não tem mais misericórdia, depois que morreu, aí é o julgamento. Meu irmão, olha que bonito, já pensou Deus citando o teu nome lá? O teu nome citado ali no livro da vida? Diga glórias a Deus, amém? Ou Dona Maria, Ele reconhecendo você como filha de Deus, ou seu João, seu Paulo, seu Pedro, enfim, você sendo reconhecido, seu nome está lá no livro da vida. Olha que coisa linda isso, meu irmão. Preze por isso, valorize isso, você vai ser uma bênção em nome de Jesus, diga glórias a Deus. O que mais que diz ali, queridos, para a gente concluir, E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O versículo 6, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quer dizer, isso aqui não é só para a igreja de Sardes, é para quem tem ouvidos, amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo está falando aqui nessa manhã, amém? Vamos praticar a palavra, vamos analisar as nossas obras, e você vai ser uma bênção.